Rodrigo, sou psicólogo. Estou fazendo a leitura aqui do livro Lupa da Alma, Quarentena Revelação, da Maria Homem. Iniciei o capítulo 2. Vou dar continuidade nessa leitura comentada. Página 24, segundo parágrafo. Você está feliz e realizado em morar sozinho? A existência sozinho talvez fosse tudo o que você sempre desejou. E na verdade dá graças aos céus por ter podido se separar 2 semanas antes do portal ter se fechado diante de você. Essa imagem do portal, né, é a pandemia chegando e falando fique em casa. Ou pelo contrário, nessa mesma situação, você estava prestes a assinar papéis, já dormindo em quartos separados e fazendo a dura escolha do que levar e do que deixar para trás. Mas eis que a quarentena te faz adiar os planos. E agora? O que estava fazendo mesmo? Quem é essa pessoa com quem casei? Por que fiz isso? Ou, pelo contrário, por que caí nessa história de insatisfação e inventei essa separação? Não sei de mais nada. Como se o saber com o qual se estava habituado a viver, ou a alienação de mim e das coisas com que a pressa do famoso dia a dia pressionava minha consciência, não valesse muito mais nesse momento. De repente, o mundo caiu. Meu mundo estruturado, ordenado, compartilhado com os outros, onde o caos e as surpresas tentavam ser mais controladas, subjugadas em uma rotina estável e previsível. Ficou balançando na corda bamba de meus próprios questionamentos. Fiquei levemente perdido no labirinto das infinitas possibilidades e da direção desejada da vida que busco para mim. Como se pudéssemos agora olhar para aquele com quem partilhamos a cama e o banheiro com um olhar mais cru. Como todos os vetores dos laços sociais se condensam no corpo dos próximos com os quais se convive, as relações íntimas ficam mais à flor da pele e revelam de forma inequívoca as práticas às quais estamos habituados e os velhos sulcos pelos quais ciframos as relações entre homens, mulheres e todas as posições sexuadas possíveis. Acho que vale comentar aqui, né, essa ideia de que a partir do imperativo da necessidade de isolamento e diante do desconhecido que é o vírus, né, que surge a partir aí do ano de 2020, nesse contexto aqui, né, do livro, e continua até hoje, né, claro que não mais tão novidade assim, não sei, mas enfim, de repente o mundo caiu, né, de repente você teve que se haver com uma situação que já estava imposta, né, ou estava em transformação, né, como os exemplos aqui citados, de repente do casal que estava se preparando para se separar, ou então que se separou e de repente, putz, porque eu me separei. São vários contextos, né, assim, vários exemplos que a gente poderia dar. E junto vem aí, né, com esse mundo desabando, né, o mundo supostamente, como diz aqui, estruturado, ordenado, compartilhado com os outros, onde o caos e as surpresas tentavam ser mais controladas. A gente vive, né, com essa mania de querer controlar tudo, né, controlar o futuro, controlar as pessoas, a nós mesmos, né, e é muito engraçado, assim, né, entre aspas, engraçado, né, essa ideia de que o mundo antes estava organizado e estruturado, né. Não é por aí, né? Eu acho que se a gente começar a pensar um pouquinho mais, a gente vai ver que não, né? Então, assim, que controle a gente tinha, né? Antes, ou a gente julgava ter, né? Enfim, aqui mais uma vez, né, se fala das relações entre homens, mulheres e todas as posições sexuadas possíveis, né? Porque vai além do homem e da mulher.
E fala exatamente de como isso fica mais à flor da pele a partir dessa hiperconvivência compulsória, né? E no quanto isso se liga completamente à questão da micropolítica, nossa posição diante do outro, e de como a gente vê, e onde a gente coloca o outro e o que o outro faz isso com a gente também, né? Daí, né, usando aqui a imagem, exatamente essa imagem da lupa que dá título ao livro, essa lupa que, né, vai aumentando o que antes estava microscópico. O que a lupa nos diz? Não foi uma surpresa que há relações estruturalmente desiguais entre homens e mulheres. Aqui a gente já faz um recorte aí de gênero, né? É importante e é minimamente negligente não dar atenção à variável da questão de relação de gênero, né? No que isso implica, né? Então aqui ela está dizendo que não há nenhuma surpresa disso, né? Que realmente essas relações são desiguais, isso estruturalmente desiguais, né? Vamos lá. Que os homens levantam, se arrumam, entram no trabalho, no cômodo ao lado, do qual não saem até às 11 horas da noite, em sucessivas, urgentes e muito importantes reuniões de trabalho. Ou estão na rua trabalhando para quem necessita, ou procurando o trabalho necessário. Ou ainda, rondando pela cidade já um pouco cansados de procurar esse trabalho que nunca vem. As mulheres que há séculos ficavam em casa e os filhos agora... As mulheres que há séculos ficavam em casa, com a casa e os filhos... Opa, vamos lá de novo. As mulheres que há séculos ficavam com a casa e os filhos, agora equilibram a casa, os filhos, o homem, a si próprias e o trabalho, regulamentado ou improvisado, né, esse trabalho, em um looping infindável. Olha só aqui, a gente pensando aí no recorte de gênero, né, pensando nessa micropolítica. Aqui diz, né, do homem como aquele que passa o dia fora de casa, né, ou no cômodo ao lado, né, ali dentro de casa mesmo, e do quanto a vida no trabalho caracteriza muito esse papel de gênero, né, essa ideia que se espera do homem. A mulher, né, que assim há séculos ficava em casa e com os filhos, ela vai entrando no mercado de trabalho, só que assim, ela tem que haver não só com o mercado de trabalho, né, essa é a diferença. Aqui tem que se haver com o trabalho, a casa e além dos filhos, o homem, além delas mesmas, hein? E é curioso assim, a gente recortar essa parte aqui do homem, né, como se ela tivesse que se haver com isso, e é imposto isso para a mulher, né? Do quanto não é incomum se escutar de mulheres casadas que tem o marido como se fosse um filho, sabe? Vira mãe do cara, né? No sentido de ter que cuidar, de ter que se responsabilizar mesmo, né? E isso é um grande problema estrutural no seguinte ponto. Não é que é assim, é natural, né? O homem é assim naturalmente, a mulher é assim naturalmente. A gente está falando aqui de estruturas sociais, de efeitos de discursos, efeitos de ideias do que é masculino e feminino, né? Então, assim, no final a conta fica desigual, né? Porque ainda se tem essa ideia do homem trabalhador, chega em casa cansado e tem que descansar, ó, descanso sagrado. E para a mulher fica a casa, além do trabalho fora, né? Chega, tem que fazer janta, né? Tem que cuidar dos filhos e muitas vezes do marido. Imagina isso é, diante da lupa da alma, né? Que é aqui do livro, nesse processo de quarentena, né? Esse assunto rende, né? Mas é muito importante esse recorte. Nesse caldo, como encontrar o fio do amor que um dia nos uniu? O fio do amor não sei,
mas os intrincados fios que nos unem um ao outro estão mais visíveis, como se de repente essa hiperconvivência inesperada tivesse inventado um composto químico que iluminasse os pactos subterrâneos e as camadas de não ditos que permeiam qualquer relação humana. Olha só que imagem interessante, né? Como se fosse uma visão em raio-x. O par com o qual estabeleci parcerias de entretenimento, cuidado, moradia, reprodução, enriquecimento ou aliança de defesa para ganhar a vida, revela para mim suas várias estratégias para realizar todas essas tarefas ou para escapar delas. Revela a pequena série de mentiras que conta para si mesmo e seus colegas, ou as artimanhas que usa em uma reunião ou para fechar um negócio. Como educa ou deseduca ou escapa da função de educar os filhos. Alô, pais? Como prepara ou não a comida. Como faz barulho para comer. E eu nunca tinha percebido muito bem esse detalhe. Olha só o que vai aparecendo aí, né? Isso aqui é só como se diz, uma amostra pequena do que pode acontecer, do que aconteceu e está acontecendo, né? Dessa hiperconvivência enquanto casal e pensando nessa diferença de gênero, né? Homem e mulher. De papel de gênero, né? Pois agora todos somos levados a perceber vários detalhes onde se revela o diabo. Claro que isso aqui é figurativo, né? A gente não está falando de diabo realmente. Mas é isso, né? O inferno, né? Já usando aí essa frase já que tá bem gastinha, né? Do Sartre. O inferno são os outros. E somos nós também, né? A gente também, se os outros são um inferno, a gente também é, porque a gente é um outro para alguém, né? Então é um grande inferno aí. E a gente vai se havendo com isso, tentando, né? Enfim, ela fala aqui do diabo, né? Vários detalhes onde se revela o diabo, que é um nome antigo para dizer da verdade que o outro esconde, e eu deixava ele esconder para não atrapalhar muito a minha própria vida. Olha só que interessante como a gente termina aqui, né? Eu não vi esse outro antes, mas não via, eu não queria ver, e a vida estava corrida, né? Não dá tempo de olhar para isso, e de repente se esfrega na minha cara, né? Pô, aí complica, né? E, enfim, interessante essa imagem do diabo, que é o nome antigo para dizer da verdade que o outro esconde e eu deixava ele esconder para não atrapalhar muito a minha própria vida. Somos chamados a nos posicionar, né? A gente pode negar, a gente pode ficar ali no sintoma, a gente pode sofrer, enfim, mas acontece, né? Chama. Então, por enquanto, ficamos por aqui e continuamos aí o capítulo 2 no próximo vídeo, que continuamos nessa ideia aí da hiperconvivência conjugal, né? Pelo menos paramos aí nesse recorte de gênero, e é isso. Até a próxima, um beijo e um abraço.